Olá, seja bem-vindo e bem-vinda ao podcast Use Penha para você. Vamos ouvir hoje mais uma reflexão sobre a vida, baseada nos conceitos filosóficos, científicos e religiosos da doutrina espírita, e conseguir transmitir para o maior número de pessoas esses conhecimentos. Esperamos que gostem. Olá, meus queridos amigos, meu nome é Gesualdo e hoje falaremos um pouco a respeito do bem sofrer e do mal sofrer, segundo a doutrina espírita. Sabemos que vivemos em um planeta de provas e de expiações. Estamos ainda mais perto da animalidade do que da angelitude. Há pouco saímos de uma situação de primitivismo. O planeta Terra era um planeta primitivo. Evoluímos na escala dos mundos, passamos para a categoria de provas e de expiações. Estamos em transição. Chegaremos à condição de mundo regenerador, ou de regeneração, onde o bem vai suplantar o mal. Mas, por enquanto, a dor é inerente ao próprio homem. As aflições são inerentes à categoria de mundo em que vivemos, da qual fazemos parte, né? Então, a gente precisa compreender isso, para não blasfemar, para não dizer eu não mereço passar por isso. O que é que eu fiz para merecer tal coisa? Devo ter jogado pedra na cruz? Estou passando por uma injustiça? Então, quando eu digo isso, eu blasfemo. Eu estou dizendo que Deus é injusto, porque eu estou passando por uma situação que não mereço passar por aquilo. Então, eu preciso compreender a minha dor. Como eu digo sempre, estude sua dor para que ela não se transforme em revolta. Se não me revolto, senão isso gera mais sofrimento ainda. Se a dor está acontecendo e eu blasfemar, eu só agravo a minha situação. Eu só adquiro mais débitos para o futuro, porque eu não estou compreendendo. Agora, quando eu me resigno, quando eu adquiro paciência para passar por aquilo, de certa forma a dor se ameniza um pouco. E eu passo por aquela situação com glórias. Até por saber que estou resolvendo algo do passado. Eu estou pagando alguma dívida que por acaso eu tenho. Porque no universo existem só duas moedas pelas quais nós pagamos os nossos débitos aqui na Terra. Uma chama-se amor e a outra moeda chama-se a dor. Se não for pelo amor, com certeza será pela dor. Paulo escreveu lá aos Efésios capítulo 6, versículo 7. Não vos enganeis, de Deus não se zomba. Aquilo que o homem semear, isto mesmo ele haverá de colher. Então, o que eu semear, eu vou ter que colher. Se eu estou passando por alguma coisa hoje e não é dessa existência, com certeza está em existências transatas, mas a causa daquele sofrimento está em mim. Eu preciso compreender isso. Então, sabedor disso, agora eu começo a plantar coisas boas, para que no futuro eu recolha coisas boas, se eu estiver passando agora por uma situação difícil. Então, o culpado sempre serei eu e não mais ninguém, principalmente Deus, porque suas leis são justas. Então eu preciso compreender isso. Quando Jesus disse no Sermão da Montanha, bem-aventurados que choram, porque serão consolados, não são aqueles que choram e blasfemam, não. São aqueles que choram, que passam por alguma aflição, com resignação, porque compreendem a própria dor. Compreendem a própria dor. Então, a gente precisa entender isso. Jesus é o nosso amigo. Jesus veio nos ensinar a amar. E se nós amarmos como Jesus ensinou, verdadeiramente seremos felizes. Pedro escreveu em sua epístola, em sua carta, o amor cobre uma multidão de pecados. Por isso que eu digo, que é o amor ou é a dor? Essas duas moedas que existem. Eu pago meus débitos do passado com a dor ou com o amor. Então, que escolhamos então o amor, né? Quanto mais eu amo, quanto mais eu perdoo, quanto mais eu entendo Jesus e os seus ensinamentos, mais feliz eu sou, porque estou plantando coisas boas. E se eu estiver passando por alguma dificuldade, se eu estiver passando por algum sofrimento, eu preciso olhar para mim mesmo, tentar descobrir se a causa dessa situação está nessa existência, e a maioria dos meus sofrimentos estão nessa existência mesmo, a maioria está nessa existência mesmo, né? Se eu não achar, com certeza vai estar em reencarnações do passado, mas vai estar.
Então, o que eu passo com resignação, eu estou resolvendo uma situação de uma forma ou de outra, se não for pelo amor, é pela dor, mas eu estou ficando ressarcido daquilo que eu fiz no passado, eu estou ficando quites com as leis de Deus, não é? E eu preciso me resignar, ter motivos de resignação, para sofrer bem, porque o sofrimento, ele acontecendo, ele vai acontecer. Eu blasfemando ou eu compreendendo a minha dor. Então, que seja pela compreensão, que procuremos compreender a nossa dor, para que ela não se torne revolta. É isso que Jesus nos ensina. Ele disse lá em Mateus também, capítulo 11, vinde a mim, vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e o meu jugo é suave, e o meu fardo é leve. Então Jesus é o médico das almas, Jesus é o nosso amigo, então estejamos com Jesus, e com certeza seremos resignados. Jesus é o nosso modelo, Jesus é o nosso guia. Então, aprendamos com Ele. E que Deus nos abençoe. Um beijo em cada coração. Obrigado por ter ouvido até o fim o podcast Use Penha para você. Em breve, mais episódios. Fiquem com Deus.